O Brasil é conhecido pelo mundo como a terra do carnaval, samba, futebol e, para alguns, ainda é conhecido como os pulmões do planeta, por causa da Amazônia. Mas o que muitos não veem é que somos também um dos maiores produtores de petróleo do mundo e o maior da América Latina. Em 2022, o Brasil produziu mais de 4% de todo o petróleo extraído no mundo. Por isso, estamos lado a lado com grandes produtores do Oriente Médio, como Kuwait, Irã ou Emirados Árabes. E mesmo considerando esses pontos, o Brasil não está na visão de grandes analistas mundiais, pois o país é assolado por notícias que desestimulam essa busca, como nessa última eleição, onde o país se viu dividido entre dois candidatos, o que causou uma revolta na população. Então, para os investidores, foi melhor esperar a poeira baixar para ver se não haveria nenhuma represália. E considerando o período que esse vídeo será lançado, já podemos ver que o povo não se sabotou, mas algumas políticas sociais e posicionamentos fizeram esse papel de forma exemplar. Ok, mas agora vamos entender como o Brasil se tornou uma potência petrolífera e como o petróleo influenciou nos mandatos do presidente Lula. Então senta aí e já deixa a curtida, porque vamos entender mais um pouco de como as finanças podem mudar o rumo de uma nação. E eu sou EF, então se prepara e vamos para a história. O Brasil não se tornou uma potência petrolífera de um dia para o outro. Pelo contrário, passou por centenas de fracassos em um período muito longo até o país entender que possuía uma fonte de dinheiro. Então vamos às datas. O Brasil se tornou independente no ano de 1822, mas os primeiros barris de petróleo foram extraídos em 1892. E desde então o governo brasileiro começou a entender seu potencial. E no século XX, com a iniciativa pública mais privada, o governo criou em 1907 a SGMB, que vou deixar a descrição da sigla aí. E desde então, eles começaram a perfurar poços em busca de petróleo, mas não tiveram o resultado esperado. Após algumas décadas, o Brasil começou a ter alguns resultados e produzia cerca de 2.700 barris por dia, mas sua demanda doméstica era de mais de 170 mil, ainda mais considerando que foi o período que o país começou a se industrializar. E tudo começaria a mudar quando o governo entendeu que precisaria de um investimento maciço. E em 1953 foi fundada a Petrobras, que logo se tornou um monopólio estatal na pesquisa, perfuração, refino e transporte de petróleo. E desde então se tornou a empresa mais importante do Brasil. Mas isso não significou muita coisa, pois após sua fundação, ela começou a ter verdadeiros resultados quase 15 anos depois, pois foi no ano de 1968 quando encontraram o campo de Guaricema. Isso foi um marco, pois anos depois, com investimentos, foram encontrados novos campos, mas isso não tornou o Brasil uma potência mundial. Pelo contrário, estava muito longe, pois depois de quase 10 anos, o país só conseguia suprir 17% da demanda doméstica. E como forma de resolver esse problema, algumas políticas colocaram como meta uma produção de 500 mil barris por dia. Para alcançar essa demanda, só foi possível chegar perto desse resultado em 1995, quando a Constituição fez uma reforma e permitiu que entrasse capital estrangeiro, possibilitando a empresa ter mais recursos para investir nessa indústria. E a Petrobras deixou de ser um monopólio privado e se tornou semi-privado, mas se manteve com a maior parte da empresa. E no início dos anos 2000, o Brasil se tornou autossuficiente no petróleo, mas ainda não era autossuficiente no refino do petróleo. Então, ainda somos dependentes de outros países para obter alguns recursos, como a gasolina, o diesel e outros produtos derivados do petróleo. Nesse período, o país ainda não estava entre as maiores potências petrolíferas, mas aconteceu um fato que podemos chamar de sorte, pois nesse período a demanda de petróleo no mundo começou a subir devido aos avanços tecnológicos gerados pelos países de primeiro mundo. E nesse período, o presidente era o conhecido Luiz Inácio Lula da Silva, e foi um mandato de muita sorte, onde o Brasil cresceu devido à demanda mundial, e sabemos que a inovação mundial
mundial fomenta o crescimento em muitas indústrias. Da mesma forma, teve o crescimento na exportação de grãos e como o Brasil sempre teve seu maior setor na agropecuária, também foi outro boom na história do Brasil. Então, caso queira saber mais, pode dar uma olhada no Google. Caso você ache que foi apenas isso, está enganado, pois no ano de 2007 veio outro golpe de sorte, pois foi encontrado um dos maiores campos de petróleo do país. Isso finalmente colocou o Brasil entre as 10 maiores produtoras de petróleo do mundo. E mesmo assim, a Petrobras não está entre as maiores empresas do mundo, em questão de valor. Mas a pergunta que eu te faço é, em que parte da história do mundo o Brasil teve uma real relevância de modificação no cenário mundial? Se alguém puder me responder, deixe aí nos comentários. Vamos conversar. Nesse período, Lula aprovou leis para que parte dos lucros da empresa fosse para os cofres públicos e assinou acordos para que a Petrobras produzisse até 5 bilhões de barris por 40 anos. E galera, não estou falando que isso é ruim, ok? Precisamos ser sensatos na hora de analisar, então estou trazendo esses pontos bons. Voltando um pouco ao que foi comentado, Lula chegou no período chamado de super ciclo das commodities, e foi um período em que os preços das commodities estavam disparando, e nisso tivemos um superávit comercial de 10 bilhões para 47 bilhões de dólares em 2007, e o país teve uma média de 4% de crescimento ao ano, que claro que é algo muito considerável, mas sabemos que um dos principais problemas do governo brasileiro, além da má gestão, também são os altos impostos, e seria o período certeiro que o Brasil poderia investir em inovação e tecnologia em outros setores, e quem sabe nas próximas décadas se tornar uma referência mundial na inovação. Mas de forma resumida, o que foi feito foi a ampliação dos programas sociais, que tem como objetivo resolver o agora. Então, de certa forma, o país perdeu uma onda de crescimento mundial. E analisando um pouco os países mais ricos do mundo, tirando a China, que hoje é considerada a fábrica do mundo, os países mais ricos são ricos por possuírem as maiores mentes e maiores patentes do mundo, porque eles sabem agregar riqueza a seus produtos, e aqueles países que não têm valor a agregar são usados para trabalhar por eles. Nesse período, Lula lançou programas como o Bolsa Família, que fornecia ajuda mensal às famílias mais pobres, ou o Fome Zero, uma campanha que visava reduzir o número de pessoas que passava fome no país. E não apenas isso, Lula também começou a promover medidas para a proteção do meio ambiente, especialmente contra o desmatamento da Amazônia. Lula voltou, mas agora em um cenário político muito diferente do que ele encontrou anteriormente. Por exemplo, hoje a luta pela redução das emissões de gases de efeito estufa é muito mais intenso. A questão é que hoje a produção é maior do que nos outros períodos e o cenário nacional e mundial não está tão favorecido como naquela época, o que torna as pequenas decisões consideradas polêmicas. Agora, imagina juntar um período ruim, pressões internas, pressão externa de outros governos que amam, entre aspas, o meio ambiente e se acham dignos de palpitar quando já esgotaram seus próprios meio ambientes. É complicado. Hoje o Brasil não tem a melhor das projeções de crescimento, e se tiver algum crescimento considerável, será algo positivo. Mas nesses primeiros meses de mandato, já vemos que algumas coisas não mudaram, pois o governo já restabeleceu alguns programas sociais, isso tudo como forma de reposicionar o Brasil no cenário mundial. Mas sabemos que não é possível viver apenas de imagem, mas precisamos de resultados concretos. De forma resumida, vocês entenderam como o Lula conseguiu ter uma imagem muito boa mundialmente, pois quando se tem dinheiro, é possível mostrar ao mundo o que quisermos, e não preciso nem falar dos países do Golfo Pérsico, que atraem dinheiro gastando dinheiro, o que não é nosso caso. E se por acaso tentarmos reduzir a nossa produção de petróleo para uma agenda ambiental, só estaremos nos afundando mais ainda. Então hoje o foco da Petrobras é aumentar a produção diária de 3 milhões para 5 milhões de barris até 2030. E além disso, está tentando uma licença para perfurar a bacia amazônica, onde existem gigantescas reservas de petróleo, o que vai impulsionar a economia, ou pelo menos os cofres públicos. E
vemos hoje que os cofres estão em uma constante briga para arrecadar mais para poder gastar mais. E hoje o Brasil aprovou o maior número de projetos na área de petróleo e gás, perdendo apenas para a Arábia Saudita e o Catar. E através disso existe uma projeção de arrecadar mais de 200 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Agora eu vou deixar na mão de vocês. Considerando esses pontos abordados, vocês acham que o governo terá uma posição política diferente e será capaz de gerir esses ganhos e gastos de forma inteligente? E quem sabe, poderemos nos tornar referência mundial? Vemos que grandes países produtores de petróleo estão usando esse dinheiro para entrar em outros setores e indústrias, o que é uma posição muito inteligente. É isso, pessoal. Obrigado a todos que chegaram até aqui. A verdadeira conversa começa nos comentários, com a opinião de vocês, lembrando que precisam se respeitar. E esse vídeo é algo resumido, claro, pois não abordei o cenário da pandemia como um grande causador no mundo inteiro, nem considerando os escândalos de corrupção, que simplesmente deixam a imagem do país nas piores condições. Agora vou nessa, se inscreve para mais e deixa sua curtida. Agora, fui!